não perca de vista a sua filiação divina. Deus é Pai de todas as crianças e vive dentro de cada um de seus filhos. Todas as criaturas são irmãs. As diferenças raciais e religiosas são apenas de superfície. Olhe para todos como templos vivos da divindade e ame a Deus através do amor às criaturas, procurando servi-lo, servindo ao seu próximo com amor e dedicação. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, minha querida família Mensageiros da Caridade. E essa família maravilhosa que vem se formando ao longo dessas nossas reuniões e que a gente consegue observar que há uma fidelidade de vocês muito grande às nossas reuniões. Somos gratos por isto. Isto preenche a nossa alma e nos faz muito bem também, porque estar com vocês e conseguir levar algo de bom até vocês é maravilhoso. E então vamos começar a nossa reunião dessa noite com o nosso primeiro momento. O nosso primeiro momento é o momento da prece. Convidamos hoje para a prece o nosso companheiro Ricardo Martins. O Ricardo é quem vai estar conosco neste momento inicial. Boa noite, Elina. Então, como eu dizia, o Ricardo vai estar conosco neste momento inicial, que é o lindo momento da prece. Parece que alguma coisa aqui não deu muito certo. Vamos tentar mais uma vez, Ricardo. É como a gente costuma brincar, né? A conexão é a nossa primeira oração do dia, é para que a conexão nos auxilie. Alguma coisa deu errado, eu vi o oi do Ricardo, cliquei, mas não fechou. Mas ele já estará de volta e nós vamos poder estar juntos na prece. Vamos lembrar a vocês o que temos feito em todas as nossas reuniões, que está na nossa programação mental e com certeza na programação do plano espiritual, o nosso retorno ao presencial na primeira semana de setembro. E nós lembramos que nós vamos estar atendendo a apenas 50 pessoas e que as fichas serão retiradas aqui pelo Instagram, no nosso site, na internet. Quer dizer, só haverá fichas para aqueles que as retirarem pela internet. Como a gente sempre explica, nós não podemos correr o risco de uma pessoa sair de casa, ir até a Mensageiros e chegar até lá, já ter aquele número programado dentro de um protocolo em que todos estejam bem, que todos possam estar lá em confiança. E chegar lá, até lá não tem mais como entrar. Então, quem não souber mexer, tiver dificuldade com a tecnologia, né? Peça alguém da família que retire a sua ficha, ela fica no seu celular e você vai poder estar conosco à noite dentro do número de pessoas que a nossa casa se programa para receber. Lembrando também que todos
deverão usar máscara, evidentemente, não é? Nós da equipe que vamos atender ao público, a equipe da mediunidade pública, a qual o Ricardo, que vai estar conosco daqui a pouco, pertence, nós vamos usar a máscara de pano e também a máscara de acrílico. Mas ainda assim, dentro de toda essa normalidade tão diferente, nós estamos muito felizes de retornar à nossa casa. Já estamos tomando aqueles cuidados necessários, né, de detalhes que precisam ser acertados. Estamos muito contentes em ter vocês de volta. Eu li uma mensagem numa programação nossa dessa semana de um companheiro que foi acho que o Carlos Eduardo. Ele falava dos encontros de domingo. E nós queremos lembrar que os estudos de segunda e de domingo, eles não vão mais acontecer em 2020. Nós tomamos a iniciativa de cancelar e repetir toda a programação de 2020 em 2021. Porque não chegamos nem a começar, não é? As quartas-feiras não chegaram a começar, o domingo aconteceu apenas uma reunião. Então, a nossa programação fica transferida para 2021. Dado todos esses recados, continuamos aguardando o nosso querido Ricardo e já pedindo a Márcia e ao seu Júnior, que virão logo depois, que por favor retirem uma música para que a gente não se perca nessa coisa tão importante que é o tempo. Carla Vieira chegando, Cristiane, Wanda, eu ainda não vi o Ricardo. Deixa-me ver, aqui tem um daqueles que entram muitas pessoas ao mesmo tempo. Deixa eu clicar e ver se eu vejo o Ricardo aqui. Não. Ô Wanda, será que o Ricardo trocou de celular? Acredito que não. Nós vamos aguardando. Ah, Wanda, então eu creio que seja isso, porque eu não tinha esse endereço dele, não. Estou vendo o Ricardo da Terra Molhada. Continuo aguardando. Agora eu acabo de ler o endereço do Ricardo e peço a ele que ao entrar me dê um oi. O Ricardo Assunção, brincando que outro Ricardo está na tela e que ele estará aqui. Hoje houve uma falha inicial minha, que eu estava procurando
o Ricardo com o sobrenome Martins. E agora, eu vi, ele passou agora há pouco, mas ainda não deu certo. Mas vocês tenham só um pouquinho mais de paciência, que logo, logo tudo estará bem. Minha cachorrinha resolvendo participar da live. Vamos ver agora. Ricardo, eu já acionei você, não deu certo? Então você está aqui de novo, eu vou de novo te chamar. Ricardo, assim com seu nome e o oi não está fechando aqui. Precisa pedir desculpa não, meu anjo. Essa assim, vamos dizer assim, ao vivo, Wanda, tudo é possível. E agora, por exemplo, não foi ninguém. Eu cliquei no nome dele e não deu certo. Ainda não deu certo. Pedindo, por favor, a tia Márcia e ao tio Júnior que nós possamos diminuir bastante a música, porque senão não teremos o tempo necessário para completar a nossa live. Deixe-me ver se aqui eu vejo o Ricardo. Mais uma vez aqui está o Ricardo. Pronto. Segundo clique. Vamos ver se deu certo. Ele solicitou, Wanda, eu aceitei. Agora deu certo. Isso, agora foi. Graças a Deus. Não fique nervoso. A gente, com o passar dos dias, a gente aprende que essa tal de conexão é complicada e às vezes a gente erra o dedinho também, dá errado, tá? Sim, não, tranquilo, gente. Fica só um pouquinho, mas acaba sendo normal, né? Bom que deu certo, estamos aqui. Agora, respire fundo. Estamos a postos para te ouvir, Ricardo. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a Casa Mensageiros da Caridade. E neste momento, que consigamos nos manter de olhos fechados, com o coração, com o pensamento elevado a Deus, para que nesses próximos instantes tenhamos a concentração para rogar ao Pai a tua bênção, a tua luz. Amado Mestre Jesus, reunidos em teu nome, Pai, agradecemos pela dádiva da vida. Agradecemos pela oportunidade deste dia, este dia útil que começa este ciclo, este mês. Rogamos, Pai, que tenhamos muita saúde, muita fé, muita paz, para continuarmos a nossa caminhada, uma caminhada serena, trilhando o caminho do amor que o Senhor nos ensinou, que o Senhor tem para nós. Rogamos, amado Mestre Jesus, que o Senhor, que a Maria Santíssima possa, neste momento, derramar bênçãos sobre nós, mas principalmente, Pai, que possa derramar bênçãos sobre os hospitais, sobre toda a equipe médica que tem trabalhado no combate, nesse atendimento da linha de frente do coronavírus. Rogamos que o Senhor ampare e fortaleça, que o Senhor guie estes anjos, que são os médicos na terra, que estão cuidando com muito empenho, dedicação do nosso pessoal. Amado Mestre Jesus, rogamos também, Pai, que o Senhor ampare os nossos governantes, que eles sejam abençoados, que eles tenham o amor como direcionamento de suas ações, e que possamos, Pai, a cada dia estar
evoluindo, crescendo, estar mais próximo do amor que o Senhor sempre nos ensinou. E amado Mestre Jesus, com a tua bênção, com a tua permissão, nós damos por início os trabalhos desta noite, rogando muita paz também a quem virá falar sobre a palavra de hoje, pedindo a bênção a todos os trabalhadores da casa, a todos que estão acompanhando, e que assim, amado Mestre Jesus, nós possamos caminhar na trilha da paz e do amor. Faça de nós, Pai, instrumentos de sua paz, que nós possamos levar o amor, a luz, um sorriso, um abraço a todo aquele necessitado, que possamos ter palavras doces, afáveis, e que possamos, Pai, neste lindo anoitecer, ter a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor nos une, que o Senhor nos ampara e nos protege. Que nós, Pai, que nós nos façamos estar ao teu lado, que nós nos permitamos ter a tua companhia por todo este mês que se inicia e por toda esta noite, que vai ser maravilhosamente linda. Obrigado, amado Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bom te ver, Ricardo. Estou com muita saudade. Setembro está chegando. Estamos ansiosos, para essa retomada, pedindo muita bênção para que a gente de fato consiga, dona Tânia, retomar esse trabalho. Vamos todos. O que tiver escrito será, né, Ricardo? Perfeito, sim, senhora. Será mesmo. Vira. Bom te ver, meu querido. Um beijo bem Um abraço, beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Até. Então, vamos dando continuidade, pedindo a Márcia e ao seu Júnior, que estão chegando, que, por favor, diminuam, infelizmente, a parte da música na noite de hoje. Não que eles tenham culpa e nem que a música não nos entristeça por faltar um pouco mais. Mas, infelizmente, não fomos felizes na primeira entrada para o nosso primeiro momento. Olá! Olá! Vocês estão... Tudo bem por aí? Tudo bem. E por aí? Tudo bem, né? Aqui está ótimo, está tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Infelizmente hoje... Bom, nós faremos duas ou uma música? Márcia, vamos fazer duas, tá bem? Depois a gente... Tá bom. Se Deus quiser, daqui para frente vai correr tudo bem. Tá certo. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem, ao vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria,
rogai por nós. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, igual Papai Noel. Ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel. Ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe nossa prece e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Música de um significado muito forte para nós, né? É. Eu vou aproveitar para dizer aqui para vocês, aproveitar esse momento dessa música, que nós vamos voltar em setembro, mas que a nossa primeira reunião, ela não será pública, será uma reunião nossa, aquele nosso culto de despedida a pessoas que nós amamos e que nesse período estão de volta à Pátria Maior. Então vamos já deixar o grupo que está nos assistindo, que a nossa primeira reunião será no primeiro dia de setembro, e depois dela nós recomeçamos normalmente os trabalhos que iremos fazer aqui na Terra. Fiquem com Deus, eu chamo vocês no final, tá bem? E agora nós temos a alegria, o prazer de chamar a companheira Rosana Manso. Ela vai estar encarregada da fala na noite de hoje. Rosana é oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de Goiás. Olá! Olá! Eu estava te apresentando, mas você está muito bonita. Oh, obrigada! Bom te ver. Ai, você tá... Entrei antes da hora. Não, é porque eu vou falando mesmo até que a pessoa chegue, né? Então eu vou já dizendo, e nós hoje conseguimos atrasar bastante, mas graças a Deus o tempo já está no seu devido lugar. Tá bom. A fala é sua, estamos a postos para ouvir você falar sobre inteligência, Rosana. Tá ok. Eu agradeço o convite de mais uma noite aqui com Mensageiros da Caridade, né, contribuindo com essa Casa de Jesus. E o tema hoje é sobre inteligência. Então, como o nosso tempo é curto, nós temos que acelerar mesmo, né, a nossa fala. Então, quando a gente fala em inteligência, buscando a codificação, nós vamos ler lá no Livro dos Espíritos,
na pergunta que é Deus. E os espíritos respondem para Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Será por que os espíritos, né, utilizaram a palavra inteligência? É por isso que a gente vai raciocinar um pouquinho em torno dessa palavra hoje. A nossa conversa é essa. Será que os espíritos estão definindo a divindade com este conceito, com essa palavra inteligência? Ou será que Deus é algo a mais que está ainda no nosso inconcebível, mas devido ao nosso nível evolutivo, a palavra inteligência poderia encaixar-se melhor? Então, se nós formos buscar o conceito de inteligência, está escrito assim. Eu estou aqui, gente, com os meus slides, não tem como projetar, né? Eu gosto de colocar minha projeção, mas como não tem, eu vou lendo os conceitos. O que é inteligência? Se nós procurarmos pelo conceito, a inteligência é conceituada assim: um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, é a faculdade de conhecer, é a faculdade de compreender, raciocinar, pensar e interpretar. É essa capacidade que coloca o ser em contato com o mundo externo e também em relação às suas necessidades, para prover as suas necessidades. E é esse conceito que distingue o ser humano dos animais. Então, a inteligência, lá no Livro dos Espíritos, está escrito assim, olha como que o conceito bate. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um. Então vejam, os espíritos também afirmam que essa faculdade, ela é especial, se torna especial a partir da existência do pensamento. E com isso, fazendo com que o ser atue, tenha a vontade de atuar e de se relacionar com o mundo ao seu redor, né? Relacionar com mais propriedade. Por quê? Nos reinos inanimados, porque nós temos que pensar em espiritismo como evolução. Tudo está em evolução, inclusive esse psiquismo, inclusive esse campo mental, essas faculdades intelectuais, ela vem se desenvolvendo. Então nós vamos ver que o Livro dos Espíritos coloca bem claro que existem sim os seres inanimados, né, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos, reino mineral. E existem os seres animados que não pensam, formados de matéria e vitalidade, que são quem? As plantas e os animais. E na terceira classe, os seres animados pensantes, formados de matéria, vitalidade, tendo a mais um princípio inteligente. Mas eu abro um parênteses. Os animais, será que já não começam a apresentar alguns traços de pensamento? Existem pesquisas que afirmam que existem animais, tipo cão, que têm traços de pensamento, ou seja, não tem um pensamento contínuo. Então, nós seres humanos, quando adquirimos essa faculdade, né, de pensar, de raciocinar, de compreender, nós vamos desenvolvendo em nós essa vontade de atuar no mundo. Aí, no Livro dos Espíritos, se a gente pensar mais um pouquinho, a gente pode questionar, né? Olha, eu imagino, gente, que Kardec, ele pensava, como era ciência também, o espiritismo, ele era um homem de ciência. O espiritismo para Kardec foi um campo imenso de pesquisas dentro de uma lógica, né, racional. Então, com certeza, Kardec deve ter feito as perguntas com propriedade para os espíritos. E nessa hora ele deve ter pensado, e os animais? Como agora ficam os animais? Que eles, de alguma forma, se relacionam também no mundo. Não têm um instinto de sobrevivência, eles não caçam, né? Eles não sobem nas árvores, eles cuidam de suas crias. Então, eles se mantêm no mundo. Aí, na pergunta 73 do Livro dos Espíritos, está escrito assim: o instinto independe da inteligência? Aí os espíritos respondem, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Então, às vezes a gente pensa que instinto é uma coisa, inteligência é outra. Não, é um progressivo desenvolvimento. Então, o instinto no animal, vamos dizer, é uma semelha, é uma inteligência rudimentar.
é uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres vão prover as suas necessidades. Então, pensando assim, todos os animais estão caminhando para atingir a racionalidade. Foi assim que nós chegamos nessa racionalidade. Então, o instinto não raciocina, segundo o Livro dos Espíritos. A razão permite a escolha e dá ao homem ao livre-arbítrio. Está lá no Livro dos Espíritos. E a gente começa a pensar, se eu tenho escolhas, eu tenho um livre-arbítrio, aí eu começo a ter responsabilidades maiores. Quantas vezes a gente gostaria que alguém, né, Tânia, escolhesse por nós? Porque, sabendo, ainda estudando Espiritismo e vendo essa interligação com o nosso mundo, com os outros seres e com a nossa parcela espiritual, a gente sabe que tudo tem consequências. Então, logo, se eu escolho, se eu tenho vontade, se eu ajo no mundo, se eu me identifico como um ser no mundo, eu tenho que entender que eu tenho também, logo, responsabilidades. Agora, fazendo uma pesquisinha, né? Olhando o que tem por aí em termos de inteligência de pesquisa, na web a gente pode encontrar algumas pesquisas, utilizando a palavra inteligência também de uma forma mais abrangente. Ou seja, a palavra inteligência pode abranger um campo maior do que raciocinar, mas dominar outras habilidades. Olha só. É um campo que pode designar também um domínio de outras habilidades, que não seja somente um raciocínio. Por quê? Porque quando se falava antigamente sobre inteligência, se falava até do QI, né? Que era um quociente de inteligência, um jeito de medir, mensurar a capacidade de raciocínio, de inteligência de uma pessoa. Então, ele começou a ficar desacreditado, por quê? Alguns indivíduos considerados de QI baixo tinham um grande sucesso na vida profissional, por exemplo. Ao passo que outras pessoas que tinham um QI alto talvez não tinham tanto sucesso. Então foi aí que um psicólogo chamado Howard Gardner, ele desenvolveu uma teoria das inteligências múltiplas. Olha que interessante. Então ele alega que a inteligência é um conjunto de no mínimo 8 processos mentais diferentes dentro do cérebro. Então, com isso, ele viu que o que nós chamamos de inteligência e raciocínio também extrapola nesses muros. Aí ele coloca que, de acordo com essa teoria, cada ser humano possui um pouco de cada uma dessas inteligências que ele catalogou, sendo que algumas pessoas sobressaem, são muito brilhantes em uma delas. Então, elas podem se sobressair, ganhando destaques. Por exemplo, inteligência linguística. Tem pessoa que tem uma capacidade de sobressai, né? Tanto para falar oralmente quanto para escrever e para aprender idiomas. Tem a inteligência lógica, são pessoas que têm facilidade de trabalhar com operações matemáticas, trabalhos científicos. Tem também a inteligência espacial, tem pessoas que trabalham muito com o mundo visual, virtual, 2D, o 3D, são os arquitetos, né? São os profissionais ligados à arte gráfica. Tem a inteligência motora, que é uma inteligência que leva certas pessoas a conseguirem realizar movimentos complexos com o corpo. Eu fico imaginando os ginastas, né, os grandes atletas que se sobressaem. Então, é uma habilidade que a ciência também chama de inteligência, um tipo de inteligência. Inteligência musical. A gente viu o casal belíssimo cantando maravilhosamente bem. Então, quem é dotado de uma inteligência musical tem facilidade em reproduzir sons, padrões, músicas e harmonias inéditas. Então, nós vamos ver aqueles grandes destacando nas composições musicais. Agora, observa o campo que nós vamos adentrar. Inteligência interpessoal. O que significa isso? Pessoas com facilidade de liderar, que têm facilidade em convencer os demais e a fazer aquilo que eles desejam que façam. Então, eles têm uma capacidade de dominar as outras pessoas e de liderar grupos. Tem pessoas que têm uma inteligência intrapessoal. Olha onde a ciência vai caminhando. Pessoas com facilidade para observar, analisar e compreender a si próprias. Olha, então quer dizer, já estamos entrando num campo de integração, né, do nosso próprio ser conosco mesmo, com essa parte íntima, comportamental.
saindo do cerebral para também o campo das emoções, porque elas podem exercer influência sobre as pessoas utilizando mais o que? As ideias que elas promovem e não tanto as suas ações. Então elas têm uma capacidade de se relacionar com ela mesma e, consequentemente, ela tem uma influência boa também com as outras pessoas, discutindo ideias, vendendo ideias. Aí ele fala de uma outra inteligência, que é a naturalista, que é a pessoa que se relaciona muito bem dentro dos aspectos da natureza, compreende muito bem a natureza. Mas o ponto máximo que eles falam desses tipos de inteligência é uma que ultimamente ganhou muita projeção no nosso mundo, que é a chamada inteligência emocional. Então, o que é um ser com inteligência emocional? Eles consideram assim, um indivíduo emocionalmente inteligente, que consegue identificar as suas emoções, motivando a si mesmo a persistir nos seus objetivos, mesmo em situações de frustração, por exemplo. Então, ele consegue ter um autodomínio, ele consegue administrar a sua vida, compreendendo que nem tudo na nossa vida pode ser só sucesso. Então, ele tem resiliência, né? É um tipo de inteligência, a inteligência emocional. Capacidade de controlar impulsos, canalizar emoções, motivar as pessoas e praticar a gratidão. Então, observem que até as empresas hoje, quando elas fazem uma entrevista com alguma pessoa, elas não se atêm só às capacidades técnicas. A gente sabe que essa seleção, né, de pessoal, eles olham muito essa capacidade de relacionamento. Justamente uma pessoa que tem o domínio das emoções, que é esse campo da chamada, né, na atualidade, inteligência emocional. E isso é interessante, porque coincide com o chamamento de Jesus, quando chama atenção para o campo emocional do nosso sentir, né? Que é o amor com propriedade a si, ao próximo e a Deus. Então a ciência já caminha para esse campo de chamar esse controle, esse domínio, essa aceitação das limitações e a habilidade de trabalhar com tudo isso de inteligência emocional. Aí quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, né, e tem a pergunta 24, espírito é sinônimo de inteligência? Aí os espíritos são muito claros, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Olha só, se confunde. Agora que vem o interessante, por quê? Nós somos seres eminentemente pensantes, 24 horas por dia. Nós não paramos de pensar. Então, nós pensamos incessantemente. O nível evolutivo nosso está voltado para essa capacidade de compreender, coordenar, de raciocinar mesmo. E como produto de toda essa energia nossa, do nosso psiquismo, do nosso intelecto, né? O produto de tudo isso é o pensamento. Nós vamos ver que Irmão Áureo, no livro Universo e Vida, olha o conceito que ele coloca para nós. Inclui-se, dentre os mais comuns e constantes tipos de energia não adensável, ou seja, não palpável, porque quando a gente fala de energia, né? A energia, a gente não vê essa energia. Então, ele fala, entre os mais comuns está a energia mental propriamente dita, da qual o pensamento é a mais elevada expressão. Então, essa energia, basicamente, né, é a energia que organiza o nosso campo perispiritual. E a gente precisa entender que o nosso perispírito não é um fiozinho que liga o corpo à nossa alma, né, ao nosso espírito, mas é um campo intenso vibratório. E nós precisamos, na atualidade, aprender a trabalhar com essa palavra campo, que é uma nomenclatura da ciência hoje. Então, hoje a ciência estuda campos de informação, querendo trazer para nós já a ideia, confirmando que todos nós somos seres que estamos interligados. Então, o pensamento constitui esse campo vibracional e que nos identifica. Essa energia mental, ela retrata sempre como imagens vivas as emoções e os sentimentos do espírito humano, encarnado ou desencarnado. Então, quer dizer, essa energia psíquica que emana de nós, esse campo vibratório, do qual o pensamento, né, é o dominador, ele retrata também as emoções. Mas o que tem a ver
é pensamento e emoção. A gente sempre tem falado isso nas oportunidades que a gente está tendo de palestra. Por quê? Primeiro, o pensamento, ele é matéria e nós sabemos disso. No livro Evolução em Dois Mundos, está escrito assim: a partícula de pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência. Ou seja, se nós considerarmos um campo vibratório ou usarmos a palavra fluido, ainda é matéria. E nesse campo está o pensamento, vibrando. Por isso, ele também se comporta como partícula, como onda, como campo vibratório na sua essência. E por isso é que nós vamos ver que as emoções, elas estão interligadas com o pensamento, elas colorem esse campo, e como a gente não para de sentir e de pensar, o pensamento potencializa a minha emoção. Eu sinto raiva, uma reação emocional de raiva. Eu lembro da pessoa que me causou raiva. Consequentemente, quando eu penso nela, eu potencializo a minha raiva, criando imagens e comunicando, mesmo à distância, com aquele ser que me causou aquela emoção, na qual eu me deixei envolver por ela, fazendo esse intercâmbio, através de imagens de cérebro para cérebro. Então, nós temos que entender que, como evolução, o pensamento é o estágio atual, é um atributo espiritual, que nós até nos confundimos enquanto espírito com esse atributo eminentemente do raciocínio, mas nós não podemos parar o nosso entendimento de que a nossa evolução não parou no raciocínio. Então, lá no livro novo, no Mundo Maior de André Luiz, ele fala da casa mental. E ele se refere ao subconsciente e ele fala assim: é como se fosse um castelo de 3 andares. Num deles mora o hábito e o automatismo. Ou seja, esse campo é o do passado, é o subconsciente. No outro reside o esforço e a vontade, que é o atual, aonde domina o raciocínio e o pensamento. E no último, demora o ideal e a meta superior a ser alcançada. Ou seja, nós temos o subconsciente, campo dos automatismos, instintos, o consciente, que é o campo da racionalidade, dos pensamentos abundantes, e no futuro o superconsciente. E o que mora no andar do superconsciente? Nós vamos ver que o professor Ubaldi define para nós, batendo exatamente com a nomenclatura superconsciente de André Luiz. Ele coloca assim: observemos por fim quais são as características do ser que se coloca no nível evoluído do futuro, do superconsciente ou eu superior. O eu superior construiu o intelecto que sabe pensar e chegou a adquirir uma qualidade nova, o sentido da intuição. Este é o nível do homem mais desenvolvido do futuro. Ele se dirige não somente pela razão, mas pelo conhecimento do sábio. Então, aquelas pessoas que são chamadas iluminadas, as pessoas que nós mesmos usamos no vocabulário intuitivas, são aquelas que estão desenvolvendo agora as suas potencialidades mais altas, além do que uma mera racionalidade. Não podemos, então, nos vangloriar nessa vida de sermos somente seres racionais. Nós temos que aprender o sentido superior, que é o intuitivo, a percepção pelo sentir, aonde reside a união com o divino, com o sagrado e com o amor. É por isso que Jesus exaltou o sentimento. Então fica aí para nós a gente raciocinar sobre a nossa questão das múltiplas inteligências que a ciência hoje chama para nós, né, de inteligência, que é o compreender o nosso ser espiritual, as nossas emoções, desenvolver da intuição, aonde também será desenvolvida a mediunidade do futuro, uma mediunidade mais psíquica, porque nós estamos comunicando via internet. E nós cada vez aí está o desenvolver do nosso superconsciente. O tempo é pouco, vamos encerrando por aqui. Muita paz para todos.
Agradeço a oportunidade e fica o nosso recado da noite de hoje. Que assim seja. Obrigada mais uma vez. Eu acho que a Eu que próxima vez agradeço. que nós nos vemos, Rosana, se Deus quiser, será já no presencial na nossa casa. Ok? Se Deus quiser. Fique com Deus, esteja. Amém. Um beijo para todos. É sempre tão bom escutar aquilo que nos faz pensar, que nos faz bem. Realmente, enquanto nós aguardamos o seu Aldo, que ele vai daqui a pouco estar conosco, e nós já vamos entrar naquele processo do tratamento. Ele vai nos dar as explicações, vai fazer a prece. A gente sempre gosta de lembrar que vocês, por favor, só considerem o tratamento encerrado depois da música. É muito importante esta parte. Que o tratamento se encerra depois da música. Estou verificando aqui, ainda não vejo meu companheiro, o senhor Aldo. Aqui está ele. Vejamos se a conexão nos favorece bastante nessa etapa. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Tudo bem aí, dona Tânia? Sim, tudo bem. Nos perdemos um pouco na conexão, mas faz parte, né? Ah, sim. Agora com a energia aí, tranquila? Agora tudo bem, tudo bem. Ah, tá bom. Mas eu ainda falei para a Wanda, Wanda, aproveita, faz hoje para já ir treinando. Mas ela disse, não, ainda não. Então aqui estou eu, graças a Deus, com a energia em dia. Que bom que a senhora está. Seu Aldo, estamos a posto para este momento maravilhoso do tratamento. Hoje nós teríamos tratamento em nossa casa realizado presencialmente. É o tratamento da cheia, a despolarização da mente. Esse tratamento nós não podemos realizá-lo aqui, através desse canal. Mas nós vamos, através desse aplicativo, nesse momento, nós vamos procurar fazer alguma vibração, dar um sentido nas palavras, buscando a energia benfazeja, a energia do bem, para que todos aqueles que sofrem, aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão sentindo a necessidade de energia positiva. Nós pedimos, então, aos nossos mentores, aos trabalhadores da noite de nossa casa hoje, que seria os pretos velhos, para que eles possam auxiliar todos aqueles irmãos, irmãs, que estão precisando de amparo, precisando de luz, necessitando de tratamento, de uma cura, do alívio de algumas dores, sejam elas dor física, mental ou mesmo espiritual. Esse é o momento em que nós, aqui, desta Casa Espírita Mensageiros da Caridade, pede para aqueles abnegados companheiros do plano maior que possam
nos auxiliar, doando a energia necessária a todos os nossos irmãos e irmãs necessitados. Iluminai, Senhor, o nosso planeta Terra, dai-nos a energia necessária para atravessarmos esse momento de dificuldade para todos nós. Esse momento em que nós nos preparamos para receber as orientações necessárias do nosso Pai. Sabemos que precisamos ter fé, que precisamos nos unir, apesar de a distância uns dos outros, mantendo o isolamento social. Mas precisamos, acima de tudo, e acima de todos, nos concentrarmos no amor. Como disse, o amor, a nossa palestrante, o amor faz parte do nosso emocional, do nosso sentimento. E, através dos nossos pensamentos, vamos buscar o amor, esse amor tão falado, tão procurado, e que Jesus nos ensinou. Obrigado a todos os mentores e mentoras que nos acompanham, que nos iluminam e que se fazem presente agora, aonde estamos sendo ouvidos nesse momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui direcionando essas palavras e esses nossos pedidos, essa nossa súplica. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas ignorâncias, mas dá-nos a oportunidade de sermos filhos melhores a cada dia. Que assim. Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria
E assim, pedimos a todos aqueles que se entregaram ao tratamento na noite de hoje, que estamos encerrando mais esse momento maravilhoso, que vocês saibam que esta água não substitui, em hipótese alguma, a medicação terrena, que todos estejam bem e nós estaremos juntos mais uma vez na quinta-feira. Márcia, um beijo bem grande para você e para todo mundo aí, tá? Obrigada, mesmo para você. Olha, seu cabelinho tá lindo hoje, viu? Lavei! Beijo, minha linda. Beijo, com Deus.